Se a gente consegue voltar. Opa, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. A gente tem tido esse probleminha com a internet. Na verdade, não é nem a coisa de uma conexão ruim. Eu creio que seja essa grande demanda, né? Porque essa quarentena, se tem uma coisa que aprendemos bem, foi a usar a internet, né? Mas enfim, tô aqui de volta. Deixa eu chamar a Cacilda novamente. Paulinho, seja muito bem-vindo. Clau, beijo pra você. Andresa, Janaína, eita que alegria. Deixa eu chamá-la. Olá, Hugo Felipe. Pronto. E agora? Oba! Chegamos! E aí, gente, dá um feedback. Estão nos vendo? Acho que agora tá dando certo, né? É. Mandar já o agradecimento e os beijos para o pessoal que está aqui com a gente. Um beijão para André, para Genice. Enfim, Cacilda, felicidade imensa você estar aqui comigo. Hoje a gente traz um tema que é de muitíssimo, muitíssimo interesse nosso, porque não tem como a gente falar em inclusão e a gente esquecer a pessoa idosa, não é? Uhum. Não há de Isso. se falar em inclusão e esquecer a pessoa idosa. E eu quero te dizer que eu me sinto honrada em tê-la comigo. É uma honra ter você aqui. Eu tenho muito para aprender com você, muito, e te agradecer demais. Né? Quem conhece você de perto sabe o doce de pessoa que você é, essa Legal. pessoa disponível para o bem, porque você é disponível para o bem, né? Então, eu só tenho que te Legal. agradecer. Olha, Queria pedir que então, você se apresentasse, né, tá para o nosso certo. povo. Mas eu também quero lhe agradecer o convite, eu também lhe admiro muito, né? A gente se conhece na luta, né? Foi na luta que a gente se conheceu. Eu quero até pedir um pouquinho de desculpa que eu tinha montado ali outro cenário, mas quando eu vi que estava com dificuldade, aí eu troquei estou fazendo pelo celular para ver se fica melhor. Mas estão me ouvindo Entendeu? bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Pessoal, dá um Então, feedback aí, se então está tá tudo ótimo. ok. Então tá bom. Vamos lá. E aí, Fabiola, realmente eu fiquei muito feliz de você ter essa preocupação de trazer essa discussão sobre a causa da pessoa idosa, né? A gente está no mês que a gente chama o mês violeta, né? O mês lilás, o mês de junho, que é o mês exatamente onde a gente prega essa conscientização em favor da pessoa idosa, em favor principalmente dessa consciência de que não é natural uma pessoa idosa sofrer qualquer tipo de violência. Isso não é uma coisa natural. E aí, assim, eu lhe dou os parabéns mais uma vez por você tratar desse tema. E a gente precisava dizer um pouquinho que no Brasil, né, o Brasil é um país que precisa realmente se preocupar todo dia com relação a isso. Porque o Brasil não é mais um país de jovem. Ele é um Isso. país de adultos que rapidamente estão entrando na faixa dos 60 anos, que a gente chama os idosos, né? Na nossa legislação do Estatuto da Pessoa Idosa, a pessoa idosa no Brasil e nos outros países também em desenvolvimento é a partir de 60 anos. E somos muitos. E é, felizmente, uma faixa da demografia que vem crescendo bastante. No que cresce, cresce também a responsabilidade das políticas públicas e da própria sociedade. Não é isso, Fabiola? Isso mesmo. É isso Então, mesmo. Então, o que que a gente traz? É que dos próximos 30 anos, está muito perto, gente. Daqui a 30 anos, a gente vai ter a inversão da nossa pirâmide etária. O que é que isso significa? A gente vai ter no topo da pirâmide mais pessoas do que na base. Ou seja, vamos ter menos crianças nascendo e mais pessoas conseguindo ter uma longevidade nunca antes alcançada. O que é que isso implica? Isso implica que o Brasil está fazendo essa mudança da pirâmide etária muito rapidamente. Países como a França passaram 45 anos lentamente essa composição se modificando.
E aqui no Brasil, ou seja, as pessoas que têm entre 28 e 50 anos, né? E a gente vai fazer essa inversão, está fazendo essa inversão no momento em que o nosso país ainda tem uma dívida social com outros segmentos também. Então, aí é ter realmente assim, uma consciência da prioridade, uma consciência da própria sociedade em tratar esses assuntos com muita delicadeza, com muita preocupação, mas, sobretudo, com muita compreensão. E aí a gente tem que ver que o século XX, que acabou há tão pouco tempo, ele trouxe transformações profundas. Não é? O que a gente viu? Um avanço da ciência, que também beneficia essa longevidade. A gente viu uma transformação das famílias. Aquelas famílias extensas, né? Onde aquelas filhas casavam ou até não casavam e ficavam em casa para tomar conta dos pais, né? Ou então, quando casava, conseguia morar naquela casa grande. Então, tinha muita gente em casa e que podia dar uma assistência maior aos idosos. E essa família não existe mais. Não existe mais, Não é? A gente vê, no máximo, uma família que tem... Um casal que tem 3 filhos já é um desafio. Né? E hoje a gente vê casais optando por não terem filhos. Não é? É verdade. Dá outras prioridades à vida e a gente tem que respeitar isso. Então, essas transformações têm implicações na vida da pessoa idosa. Quer ver outra coisa também que implica na vida da pessoa idosa? É o processo de urbanização. Né? As pessoas deixaram de morar nas cidades rurais e vieram para as cidades. Não necessariamente uma metrópole, vamos pensar assim, mas cidades saem do campo e vêm para a cidade. Então, essa transformação também influencia a vida da pessoa idosa, né? E aí a gente pode trazer também que o século XXI, diante de todas essas transformações, é o século da longevidade. Né? Está batendo à nossa porta a possibilidade de se viver mais. Mas a quem tem direito realmente a essa longevidade, né, Fabíola? Essa é a pergunta, né? A velhice não é homogênea. A gente tem uma velhice heterogênea. Né? Ela é muito diferente para aquela pessoa idosa que está na periferia, é muito diferente para aquela idosa que está na zona rural, é muito diferente para aquela pessoa idosa que conseguiu ter um trabalho, né? Ter uma independência financeira. Então, a gente diz que essa é uma das coisas complexas que você tem que contemplar quando vai pensar na política pública da pessoa idosa. Porém, a gente tem certeza também que existe aquela faixa mais vulnerável, né, que você envelhece com maiores dificuldades e maiores problemas do que outras. E algumas coisas não, Fabíola. Algumas coisas é igual para todas. Independente de classe social, de independente de onde mora, né? Vai influenciar apenas o seu ciclo de vida. E uma coisa muito importante é que a gente nunca deve culpabilizar a pessoa idosa pelos problemas que ela esteja enfrentando agora. Né? Ela pode não ter tido uma oportunidade durante a vida de frequentar, não é? Um ambiente em que lhe proporcionou uma velhice mais saudável. Ela pode não ter tido condições de estudar, pode não ter tido condições de segurança mesmo, né? De poder participar da vida social. Então, tudo isso vai refletir nessa vida dessa pessoa. Mas, né, uma coisa muito importante é que essa longevidade que a gente deveria parabenizar, né? Se sentir feliz, porque se tem uma longevidade é porque houve uma melhora na qualidade de vida. Na qualidade de vida, é isso. Isso é real, né? Porém, nem sempre essa qualidade vem acompanhada realmente de uma vida digna, né? De uma vida que lhe dê prazer, que você continue sendo respeitada. Por quê? Porque existem duas coisas que atingem muitas pessoas idosas, que é exatamente o preconceito e a discriminação. Olha aí. Então, esse preconceito, essa discriminação faz com que essa pessoa idosa se isole, essa pessoa idosa não seja respeitada, não seja vista como um ser de direitos.
né? Seja até um peso, pode se achar que ela tem um peso, quando com toda certeza ela não é. Toda pessoa traz dentro de si coisas muito boas, muito importantes, referenciais de vida, que precisam ser preservados até seu último momento, né? Mas esse preconceito, essa discriminação, em que essa própria sociedade, que ao mesmo tempo quer viver muito, não reconhece o papel da pessoa idosa. Existe uma questão que favorece um pouco essa concepção antiga, é de que a pessoa idosa deve ser tratada com filantropia. Se tinha essa ideia daquelas senhoras de caridade, quem cuidava daquelas vovozinhas que estavam, né, nos asilos, como chamavam antigamente. Pois é. Nada contra, isso é muito importante que aconteça. Mas, do mesmo jeito que o assistencialismo. Quem lembra que antigamente era Legião Brasileira de Assistência? Até o nome parecia um bando de anjo que ia proteger aquela pessoa que não podia, né, sobreviver, vamos dizer assim. Acontece que filantropia e assistencialismo não são benefícios legais. Por isso, né, graças a Deus e graças à luta das pessoas idosas, dos movimentos sociais, das instituições que trabalham para essas pessoas, que desde a nossa Constituição, a nossa Constituição cidadã, né, que é muito importante nas nossas vidas, a partir da nossa Constituição, passou a ter, né, um outro olhar para todos esses segmentos, né, considerados minorias, vamos dizer assim. E aí, a gente tem, em 94, a Política Municipal da Pessoa Idosa. A Política Nacional da Pessoa Idosa. Da pessoa idosa. Então, já foi o primeiro momento, ela foi criada em 94, só vem ser implantada em 96, e ela já traz uma concepção da integralidade desse ser, né? Mas não era o suficiente, né? Outros fatos estavam acontecendo, porque a política nacional ela trata muito da saúde, da própria assistência e tal. Mas aí a gente precisava também de um documento, né, um marco legal, que juntasse tudo isso e tratasse muito mais da pessoa idosa como um cidadã de direitos integralmente falando. E aí surge, em 2003, o Estatuto do Idoso. Ainda tem esse nome, mas que é o Estatuto da Pessoa Idosa, na verdade. Isso. E a gente faz essa referência. É bom a gente falar, né, sobre nomenclaturas, isso é sempre bem importante. Agora é a pessoa idosa. Por que a gente trata a pessoa? Você sabe muito bem disso, né? Em qualquer criatura, em primeiro lugar, ela é uma pessoa, né? Então, é a pessoa idosa, não é o idoso apenas. E também porque a velhice, ela é muito feminina. As mulheres, por questões culturais, por questões físicas, econômicas, né? Ela consegue viver mais do que o homem. O homem morre mais cedo. Então, também não seria justo, para uma velhice que é feminina, você tratar apenas o idoso, né? Que a mulher também se sente bem mais incluída na hora que você fala a pessoa, né? Não é uma questão de gênero apenas, é uma questão da demografia, como se apresenta para a mulher nesse momento do envelhecimento. E de pertencimento mesmo. É isso. Falando um pouquinho com relação ao nosso estatuto, que é de lá que a gente deve tirar as nossas políticas, é o nosso marco legal para defender essas políticas públicas. O nosso estatuto, não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo, se elas lembram, antes de 2003, teve uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. Nessa novela, tinha um casal de idosos que moravam com o filho e a nora, e tinha uma neta, né? Então, ali ainda não havia o Estatuto da Pessoa Idosa. Aquela neta, ela fazia violências contra aquele casal de idosos, violências que chocou todo mundo. E foi muito importante naquele momento, né? A gente sabe que a mídia, a televisão, o cinema, todos têm um papel importante na sociedade. E nesse momento, essa novela foi muito importante. Eu até tive uma oportunidade de ler sobre aquela atriz que fazia a neta,
ela disse que saía das gravações arrasada. Ela Eu chorava vi isso muito, também. não Eu li é? isso também. Porque ela disse, ali não estavam dois atores, estavam dois velhos, um velho e uma velha, né? Então, ela não estava representando, ela estava ofendendo alguém realmente. Mas, Exatamente. aí eu quero fazer o link com o seguinte, logo depois saiu o nosso estatuto, mas ele saiu muito por uma pressão de quê? De violência. Então, já é um estatuto que surge por conta de uma violência que a mídia colocou para todos, não é? E aí, dá aquele sentimento muito sério de que precisou ter uma violência contra os direitos humanos, contra a integridade física, psicológica daquele casal, para dizer não, vamos fazer um estatuto para a pessoa idosa. E a causa foi a violência, né? Mas foi muito importante que tivesse acontecido do jeito que for. Porém, a violência, né? A novela trouxe isso, mas a violência contra a pessoa idosa é uma coisa muito antiga. Infelizmente, o Brasil, né, veio se preocupar há 2 décadas atrás, né, praticamente, com essa questão. Se você pegar estudos internacionais, os primeiros surgiram na década de 70, na Inglaterra, era até violência contra as vovós, são os primeiros trabalhos que surgiram. Então, é tudo muito novo. Então, o que a gente diz? Que isso é como que a violência contra a pessoa idosa fosse uma coisa natural. E a gente não pode admitir que seja uma coisa natural, né? Exato. O estatuto, ele tipifica essas violências, o que é realmente violência, o que é o maus tratos, o que é a negligência, quais são os tipos dessa violência. Você tem desde a violência física, que é aquela que você vê realmente, que a gente pode imaginar que seja a pior de todas, mas com toda certeza, antes da física, ou junto com a física, você tem a violência psicológica, você tem o abuso, não é? Você tem a moral. Como é que você vai agredir um ser, né? Que pode ter sido sua mãe, sogra. Né? Como? O que, Fabiola? A financeira, né? A A violência financeira. Né? A financeira é uma das que a gente mais recebe, Fabiola. É das que a gente mais recebe. A gente até faz uma ligação, né, com esse momento de dificuldade financeira. Mas não pode ser assim. O dinheiro da pessoa idosa é dela. Não é? Você não pode comprometer aquela renda para outras coisas que não seja para ela. A gente sabe que a pessoa idosa tem uma medicação, na maioria das vezes, cara, não é? A pessoa idosa precisa de uma alimentação adequada. Então, aquele dinheiro, aquela aposentadoria ou aquele BPC é dela. Ela vai presentear, ela vai fazer quando ela quiser, tá? E aí, não é, a gente chama atenção que não é só a violência financeira, existe a violência patrimonial, que é o patrimônio daquela pessoa. Sim. Não é? Muitas vezes, a casa onde a nora, o genro, a filha, os netos moram, a casa é dela. Muitas vezes ela não tem condições, não é lhe dada a possibilidade dela escolher nem seu quarto. Né? Autonomia nenhuma. Muitas vezes o serviço social, a saúde, chega para ver a idosa, ela está naquele quarto lá atrás, que deveria ser até, sei lá, eu não quero nem imaginar o que poderia ser. Mas aí, qual é a desculpa que dizem? Ah, vovó ronca, vovó fala de noite. É melhor você dormir aqui sozinha, vovó. E não é assim. A casa é dela. Ela tem que ter o direito, não é? Ela construiu aquele patrimônio. Ou ela, ou o marido dela, que já morreu, né? E aí, mas assim, a gente também precisa ver que a violência do nosso social também é muito grande. Quando eu estou num espaço em que tem uma pessoa idosa e que eu não respeito ela, não tenho... A violência institucional é muito séria das nossas instituições. Quando uma pessoa idosa chega numa farmácia de um hospital público, né, para buscar uma medicação, que ela não está lá, a medicação está faltando, isso é uma violência institucional. A gente não pode fugir disso. Entendeu? Filas enormes para reconhecer algum benefício, tudo isso é
violência institucional. A violência medicamentosa também é uma que eu chamo muito a atenção das famílias, porque não é porque aquele remédio não fez efeito que eu vou dar 2 comprimidos ao invés de 1, de jeito nenhum. Eu vou ter que consultar o médico, eu vou ter que me informar se eu precisar alterar a medicação de uma pessoa idosa, tá? E também outras questões, como, por exemplo, eu sempre digo que a violência psicológica está presente em todas, né? Porque a primeira que a pessoa sofre é a Isso, psicológica. é psicológico. Então, o que a gente viu agora, nesse momento de pandemia? O nosso Centro de Referência em Direitos Humanos, ele que registra, através da ouvidoria municipal, as nossas denúncias, as denúncias da sociedade, as denúncias aumentaram muito durante a pandemia. E o que eu costumo dizer às famílias nessa hora? Eu costumo dizer 2 coisas. Primeiro, aquela família que não era estruturada antes da pandemia, o que eu quero dizer com isso? Aquela família em que só tinha um parente, um filho ou um neto, né, que era responsável pelaquela pessoa idosa, agora na pandemia está muito pior. Aquelas famílias que eram estruturadas, onde todos dividiam as suas responsabilidades com aquela pessoa idosa, de uma maneira ou de outra. Porque você tem várias formas de se comprometer com a sua pessoa idosa. Você fisicamente, mas você pode fazer as compras, você pode marcar as consultas médicas, né? Você pode ver o que ela está precisando, né? Você pode realmente, não, eu não posso todo dia, mas todo domingo eu vou cuidar daquela pessoa. Então, as famílias que já têm estrutura conseguiram encarar muito melhor essa época da pandemia do que aquelas que não esse entendimento. E aí, gente, eu também dou outro conselho. Busque esse entendimento. Porque na vida, tudo é um exemplo. E aquelas famílias que estão conseguindo organizar o cuidado e a proteção com a sua pessoa idosa, nesse momento que já está deixando um excelente exemplo para os seus filhos, para as pessoas mais jovens. Não é? Elas vão ficar na cabeça dela, poxa, naquela época da pandemia, que a gente tinha que ficar isolado, assim, minha mãe ou meu pai, né, ou como cuidou bem daquela minha tia, tá? Então, isso é muito importante, gente. O que a gente faz, o exemplo é muito maior do que qualquer outra coisa. E aí, Fabíola, eu também queria falar um pouco ainda sobre essas questões de que essa violência, quando a pessoa idosa sofre, não fala. É uma violência silenciosa. É um parente, o que não é muito bom. Porque existe aquele momento que interfamiliar, é o melhor lugar. Tudo de bom que acontece na família é muito bom. Não existe nada melhor do que um abraço de uma mãe, um carinho de um filho, o abraço de um neto. Então, a família de bom é o melhor possível. Mas também, o que acontece a todos, não é? Uma violência que aquela pessoa idosa sofra de alguém da família, para ela é muito pior. Pode ter certeza. E aí, o que a gente diz? Exatamente que, por conta disso, a violência contra a pessoa idosa é uma violência silenciosa. Ela nega que está sofrendo uma violência de um filho, de uma filha, até de uma nora, porque ela tem vergonha. Além dela ter vergonha, ela precisa daquela pessoa. Ela precisa, né? Por pior que seja, ela precisa estar debaixo. Eu acho que é esse o grande entrave. Né? E aí isso vai levar ao quê, gente? Ao isolamento, à depressão, cai a imunidade daquela pessoa, ela não tem mais confiança, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E aí, é importante também que as famílias percebam os sinais, né? Por que vovó está mais triste agora? Todo dia ela telefonava para mim, ela agora não telefona mais, né? Todo dia eu ia na casa dela, ela tinha preparado um pãozinho, um cafezinho, ela não oferece mais. Então, essa sutileza, as famílias têm que estar ligadas. E falando, pode me interromper, viu, Fabíola, que eu
As pessoas que me conhecem também sabem que eu falo muito. Falo. Eu tenho aqui um montão de perguntas para você. Pode continuar, né? Pode, por Se favor. quiser que eu pare de responder, favor. vamos lá. Por E aí, favor. vamos lá. Então, fala um pouquinho da política, né? Então, como é que deve ser essa política para favorecer essa pessoa idosa como esse ser, com esse ser que é esse da último minuto da sua vida e tem que ser encarado dessa forma, né, como um ser completo. A política pública da pessoa idosa tem que ser uma política articulada, uma política integral, não é? Eu não posso pensar numa pessoa idosa somente no ponto de vista, por exemplo, do lazer, por exemplo, do esporte. Eu tenho que pensar na cultura, eu tenho que pensar na educação, eu tenho que pensar na saúde, eu tenho que pensar na participação, eu tenho que pensar na segurança, no enfrentamento à violência, tá? Então, são questões que a gente não pode deixar de abordar quando a gente fala na política da pessoa idosa, né? Temos também que pensar nesse entendimento de que a violência contra a pessoa idosa não é natural, é uma violação de direitos humanos e eu preciso combater essa violência. Eu preciso, em primeiro lugar, a pessoa idosa. E aí, a taxa, porque a gente está entrando nos 60 anos e mais, aquela população, né, que cresceu já com a consciência numa população que se preocupa, né, em entender as coisas, que se preocupa em ter uma opinião própria. Então, esse empoderamento idosa, de certa forma, né, ele vai ser facilitado, porque a gente está vendo um segmento entrando nessa idade bem mais preparado. Porém, eu falei que ela é heterogênea. Vamos ter sempre aquelas pessoas que precisam entender dos seus direitos, né? Para ela entender dos seus direitos, elas precisam participar de espaços em que lhe propiciem esse entendimento. E, além do que, né, a política pública para a pessoa idosa, ela diante de uma velhice heterogênea, ela vai ter que se preocupar com aquele idoso invisível, aquele idoso que está nas LPIs. As LPIs são as nossas instituições de longa permanência. Os antigos abrigos, tá? E agora a pandemia trouxe para a gente, que é envolvido com essa temática, como elas estão do ponto de vista de não existir uma articulação para se cuidar dessas ILPIs. Cada um fazendo separadamente. Na hora que a coisa apertou, aí se viu que, na verdade, era como se existisse um vácuo. E essas ILPIs sofreram muito nesse momento da pandemia. Ainda estão sofrendo, mas, felizmente, né, aqui na nossa cidade, a gente se uniu na saúde, nos direitos humanos, na vigilância sanitária, com o Ministério Público e conseguimos dar uma proteção. Tem as idosas invisíveis, né? Tem as invisíveis que estão em casa, que não nas LPIs, mas estão em casa, e tem aquela pessoa idosa, e tem aquela pessoa idosa que a gente precisa trabalhar muito, que é essa que a nossa gerência se dedica, porque evidentemente que tem uma grande parte dessa pessoa idosa que eu estou falando, que está na assistência social. Né? Nós estamos na área dos direitos humanos, para garantir os direitos, né? Promover promoção. Então, a gente se preocupa muito com a promoção no sentido de manter, Fabíola, cada vez mais a independência, a autonomia e a funcionalidade da pessoa idosa. Porque se eu ofereço a ela a oportunidade dela estar discutindo o que é direito, a oportunidade dela estar em grupos de convivência, a oportunidade de estar com adultos, não é? Eu estou empoderando essa pessoa. Eu estou mostrando a ela que a vida dela não é isolada dentro de casa, esperando que um neto, que uma filha, que uma nora vá lá, né, lhe ajudar ou levá-la para passear. Se ela ainda tem condições de sair, ela vai sair com a autonomia dela. Entendeu? Então, isso é o fundamental na política
pública, a gente pensar, pessoa idosa, até eu já vi uma coisa super interessante, pessoa idosa não é bebê. Tanto o bebê no sentido de não infantilizar a pessoa idosa, como bebê de só imaginar que ela quer bingo e baile. Não, é conhecimento, ela quer segurança, ela quer discutir ir nas escolas com os netos, nos espaços públicos. Tem esse direito, e tem esse direito. Não é? E aí, exatamente. uma coisa muito importante para você também pensar. Deixa eu só concluir esse pensamento, quando eu falei agora no espaço público, que cidade é essa que a gente está oferecendo? As notas têm que ser niveladas, os nossos parques têm que ter opções para todas as idades. Eu não posso colocar, por exemplo, um espaço de voleibol num lugar onde eu coloque também jogo de dominó, porque a bola pode bater, né, em quem está jogando dominó. Eu tenho que garantir banheiros. A pessoa idosa precisa muito ir ao banheiro. Isso é natural, minha gente. Tem medicação que favorece o sistema urinário, que a pessoa tem que fazer mais xixi, né? A pessoa com a idade realmente passa por transformações. Então, eu não posso oferecer uma academia para a cidade, por exemplo, sem um banheiro. Se não tem banheiro, coloque um banheiro químico, né? Eu preciso dar condições para a pessoa idosa estar nesses espaços. Acessibilidade, pensar na rampa, pensar no que interessa. E uma coisa muito importante, essa até é a minha culpa, que eu falho também, tá? A pessoa idosa. A gente não pode achar que ela não sabe se expressar, dizer o que ela deseja, tá? Ela tem que ser a protagonista da política voltada para ela. Imagina a gente precisar de leis específicas para uma coisa dessa. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Está me ouvindo? Ótimo. Estou ouvindo, sim. A gente pensar... Estou ouvindo você. A gente pensar que precisamos de leis para que uma coisa dessa precise ser cumprida. É muito triste, não é? Olha, tem aqui recadinhos e perguntas interessantíssimas para você, né? Uma você chegou a falar, Aninha que está aqui com a gente, Ana Cristina, beijo para você, amor, te amo. Um beijo para ela também, uma querida. Então, ela vem falando sobre a importância do grupo de convivência da pessoa idosa, né? Isso, Fabiola, é muito importante. A gente precisa fortalecer esses espaços, porque os grupos de convivência, ele favorece exatamente tudo isso que a gente está dizendo. O aumento da afetividade, o relacionamento social. E quando chega nessa idade, a proteção informal é até mais importante do que a informal, do que a formal. A informal, isso. Aquelas amigas que eu conquisto, né? Então, é que ela também ela tem problema com o neto, ela tem problema com os filhos, ou não, né? Ou então ela sabe viver tão bem que vai me ensinar, né? Aquela melhor forma. E o grupo de convivência é um espaço fundamental. Na verdade, a política da pessoa idosa, ela tem 3 equipamentos fundamentais, uma velhice digna. A ILPI, essa que eu lhe falei, que sofreu muito, os centros de convivência, que é esse tipo de espaço, que eles podem ser... Acho que travou agora. Travou? Travou sua imagem, mas eu estou lhe ouvindo. O pessoal está ouvindo, então, Cacilda? Oi, Cacilda, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Voltou. Voltou? Pessoal, dá um feedback aí. Estão nos ouvindo? Posso falar? Pode sim. Posso falar? Veja. E aí, tá ok? Deixa eu perguntar a minha equipe aqui. Eu tenho uma equipe. Equipe, tá legal?
Tá? Tá sim. Vamos lá. Pode Tá. falar. Eu falei na ILPI, que é um espaço para aquela pessoa idosa que não pode estar no convívio familiar por agora. Sim. O centro de convivência, que é esse espaço que pode ser, que deve ser também do município. A gente não tem nenhum, mas deve ser um espaço do município em que aconteça essa convivência. Existe através da assistência social. Mas eu digo no formato que a gente gostaria de direitos humanos, a gente ainda não tem. E o centro-dia. O centro-dia Sim, já é sim. o centro-dia. É um espaço para aquela pessoa idosa que tem com quem dormir, passar a noite, mas não tem com quem passar o dia e ela está fragilizada, ela está com algum problema de saúde. Ela precisa de uma medicação na hora certa, ela precisa de uma fisioterapia, ela precisa de um TO, de uma alimentação mais adequada. Então, seria para aquela pessoa idosa que tem alguma vulnerabilidade, mas tem com quem dormir, não com quem passar o dia. Então, são 3 equipamentos muito importantes, tá? E, particularmente, como a gente trabalha muito na pessoa idosa, na gerência, para fortalecer a autonomia e a independência, a gente se dedica muito ao fortalecimento dos grupos de convivência. E esses grupos de convivência que a gente trabalha, eles acontecem de forma espontânea nas comunidades, ou existem alguns grupos de convivência que são institucionais, de universidades, de alguma associação, de algum sindicato. Sim. Olha, vamos lá. Mais perguntas aqui para você. Primeiro, deixa eu dar um beijo para os nossos fãs. Claudinha, um beijo para você. Thaisa, meu amor, um beijo grande. Graça, obrigada por estar aqui conosco. É o pessoal chegando e prestigiando, isso é muito bom. Olha a sua pergunta. Como buscar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa idosa? Eu acho que é tudo isso que você já falou aqui, né? Então, escutei. Né? Aí, se a pessoa puder especificar o tipo da pessoa idosa que ela está falando, aí a gente pode discutir. Porque tem vários tipos, né? Como você trouxe aí. Isso. Agora, essa aqui é importante. Você acha que o Brasil está preparado para essa inversão de pirâmide? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, não, porque a gente disputa política com todos os outros segmentos que não vão bem. O segmento da criança e adolescente não vai bem. A gente vê aí o número de homicídios em adolescentes, o abuso com crianças e adolescentes, a falta de creches, a gente pessoa com deficiência, a falta desses espaços, desse centro-dia para pessoa com deficiência também, de emprego para pessoas. A segurança pública, né, muito deficiente, saneamento básico, saúde. Então, a gente disputa a política num contexto muito difícil. Agora, o que é importantíssimo? Que eu acho que aí a gente não precisa, a gente está preparado. A gente tem as leis. A gente hoje não briga mais para a construção da lei. Hoje a gente briga para a lei. Já é um grande marco, né? A gente briga para a lei ser cumprida. Não podemos perder direitos. E a gente está perdendo, né, gente? A gente está perdendo nossos conselhos. A gente vê aí a dificuldade do Conselho de Direitos, do Conselho da Pessoa Idosa, do Conselho da Pessoa com Deficiência, em âmbito nacional. Sim. Como a gente está perdendo direito, como a gente está perdendo espaço. Teve aquela PEC, né, que tirou dinheiro da assistência. E de onde é que vem essas políticas? Da assistência social. Então, a gente tem um caminho preocupante pela frente, mas que depende também da nossa democracia. Isso, é isso mesmo. É esse olhar voltado à pessoa idosa. Me fala, Cacilda, tu trouxesse números de violência para a gente?
Trouxe sim, veja só. A violência que a gente mais recebe no nosso centro de referência é aquela negligência. Né? Porque a negligência envolve tudo. A negligência envolve se eu abandono aquela pessoa idosa, se eu não estou indo visitá-la. A negligência envolve eu não alimentá-la da maneira correta. Então, a gente teve agora, do começo do ano até esse mês, um acréscimo, não é nem que seja um acréscimo, mas de todas as violências, todas as denúncias que o nosso Centro de Referência em Direitos Humanos, Margarida Alves, recebeu, 92% são de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Olha aí. Olha e aí. A Organização Mundial de Saúde diz que de cada 6 idosos no mundo, não é no Brasil, não, no mundo, de cada 6 idosos, um sofre violência. Isso o quê? De abril para cá? Não, o da OMS que eu falei é internacional. Sim. Aqui, no nosso centro de referência, de junho, de todas as denúncias que o centro de referência recebeu, 2% são de violências contra a pessoa. Olha aí, que número alto. E surgiu. Inclusive, pode falar. Pode falar, Fabíola. Eu não, quero só dizer que, inclusive, na segunda-feira, eu vou ter uma live aqui muito importante que vai dar o complemento à sua fala, porque eu vou estar com Janaína Ramos, tá? A psicóloga, que é a coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos, Margarida Alves, né? E ela vem para cá para a gente falar exatamente sobre os serviços do centro. Isso é importante para que a gente saiba o que é ofertado hoje, o que é que existe hoje na nossa cidade. Mas a gente está entendendo aí que a gente tem uma demanda grande, né? A gente tem uma demanda grande. Quando se fala em pessoa idosa, a gente só pensa na área da saúde, mas é só uma lacuna. Não é verdade, Cacilda? Isso é uma das minhas preocupações. É ligar a pessoa idosa a problema de saúde. Tá? Exatamente. E não é verdade. Exatamente. A saúde, e não é só isso. Não é só isso. Né? Não é só isso. Ainda tem todo mundo. E tem uma coisa também que me preocupa. Tem uma coisa também que me preocupa muito, Cacilda. É o casalzinho de idosos que moram só. Né? Isso me preocupa muito. Né? Isso me preocupa porque, primeiro, a gente fica na preocupação. Eu estou vivendo isso agora, que meus pais eles agora estão morando só há poucos meses. E isso me deixa muito, muito preocupada, porque a gente fica naquela coisa de meu Deus, será que está conseguindo? Enfim. Mas tem uma outra demanda que também me vem à cabeça. A questão de violência entre eles também, porque existem também relatos. Não é? Existem também relatos, não é verdade? Graças a Deus eu não vivo, graças a Deus eu não vivo isso na minha casa, mas eu vejo aquela impaciência um com o outro, eu vejo isso muito na minha família, né? Mas veja só, Fabíola, isso aí, essa impaciência a gente encontra nos casais de todas as idades. É verdade. É verdade. Entendeu? Olha aí, Cláudio, escuta isso. E aí, veja uma coisa. Enquanto os seus pais estiverem com essa autonomia, essa independência e a funcionalidade, respeite. Se eles estão se sentindo bem sozinhos, deixe. Isso. Vai chegar o momento que você vai precisar. Mas enquanto você não vê nada tão grave, nada acontecendo, e eles puderem decidir, deixe eles decidirem. Isso é muito importante. Isso. E é o que acontece hoje. Eles têm a autonomia deles, né? Tem a vidinha deles. Uhum. É assim que acontece hoje. Né? Eu só queria chamar a atenção. Diga. Fala, querida. Eu queria só chamar a atenção que nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente recebeu tipos de violência que a gente não recebia antes. Por exemplo, os idosos reclamando que tinha gente que estava expondo eles ao contágio, entendeu? Gente da família deles, morando com eles, que não precisavam estar saindo, mas estavam saindo, respeitando a quarentena, e eles preocupados que iam trazer
a Olha contaminação aí. para casa, né? Então, isso que eu Olha digo aí. assim, a vida traz para a gente novos casos que a gente não espera como enfrentar, né? E esse aí realmente é uma violência, Exatamente, exatamente. né? Isso eu também posso trazer exemplo para casa, para de dentro da minha casa. Porque às vezes aí chega lá a mensagenzinha: olha quem acabou de chegar aqui. Aí eu digo: sim, cadê a máscara? Tá fazendo o quê? Vá para casa, Isso, né? isso. Vá para casa. E É, aí ele já disse: não é. faça isso comigo, eu tô morrendo de saudade do meu neto, tô morrendo sim, vá para casa. É difícil isso, viu? É É muito difícil. difícil. A gente tem que ter Cacilda, aquela coisa da empatia, né? De ficar no lugar É, do outro. é, é. Me fala. a gente tem a delegacia do idoso, tá? É importante a gente Tem. falar. É importante a gente falar do Disque 100, tá? Que é dos direitos humanos, que aqui estão, né? Estão se perguntando muito aqui. Aonde denunciar essa violência, né? Isso. E aí eu queria Uhum. saber, especificamente nessa área de denúncia em delegacia, precisa ser só na delegacia específica do idoso? Não. Na verdade, a pessoa pode denunciar em qualquer delegacia. É a E tem delegacia. outra coisa importante. Tem uma coisa importante. Quem sofre mais violência é a mulher idosa. E ela também pode denunciar na delegacia da mulher, tá? Ela também pode denunciar lá. Infelizmente, eu não estou com o telefone da delegacia da pessoa idosa. Até estamos com uma delegada nova, que eu não conheço ainda. Ela apareceu na mídia, achei a pessoa bem interessante. Desculpa. Eu não estou com o telefone de lá. Mas tem o nosso centro de referência em direitos humanos, que pode ligar, que é o 3355-9221. Olha aí o número Temos importante. Tem a ouvidoria da pessoa, a ouvidoria municipal, que é a ouvidoria do Recife. Pode entrar na página da Prefeitura do Recife, Recife PE, né? recife.pe.gov.br, e tem lá, você pode denunciar por lá, pela internet. Você pode também fazer pelo Disque 100. Tudo isso é anônimo, não precisa se preocupar em se identificar, tá? Todas essas possibilidades de denúncia são anônimas. Tá, e eu coloquei aí o Disque 100, que é de O direitos Disque... humanos, é importante, Isso. né? Agora, É. me fala, com relação ao Ministério Público, se procura Ah, também o sim, Ministério Público? exatamente. Tem o Ministério Público. Fabiola, eu ia, inclusive, é porque eu troquei de equipamento para ficar, achei que estava melhor pelo celular. Eu ia dizer os telefones do Ministério Público, que doutora Luciana é uma promotora, assim, que acho que melhor impossível para a pessoa idosa aqui em Recife. Ela disponibilizou todos os telefones, todos os e-mails. Eu posso depois passar para você e na Ah, eu próxima quero live muito você divulga, conhecê-la. Quero muito viu? conhecê-la. Que coisa boa. Pronto. Ela é uma lutadora pela nossa questão. Vale muito a pena, Que coisa boa, tá? que coisa Então, boa. agora, eu falei que poderia ser também pela pela Delegacia da Mulher, mas assim, no último caso, porque tem muito preconceito, infelizmente. Ainda achar que, mesmo sendo mulher, não devia estar prestando queixa lá. Mas no último caso, tem que prestar ela mesmo, tá? Sim, sim. Você veja como a bandeira da mulher, ela é intensa, né? Porque até quando a gente vai falar na pessoa idosa, tá lá enfim, o alto índice da A mulher, mulher idosa. né? A mulher idosa. É Exatamente. lamentável, e o que é mais lamentável ainda é esse não olhar nosso, né? Por falta de informação, por falta de esclarecimento, porque não quer buscar essas informações, né? Porque a gente está aqui com um canal maravilhoso, com você aí, trazendo tanta coisa boa para a gente, e ainda há quem não queira enxergar a necessidade, sim, da inclusão da pessoa idosa, a necessidade, sim, dessa busca de direitos, dessa efetivação de direitos, porque a gente já tem um marco que é estatuto, tá? Mas a gente precisa, Exatamente. ele precisa ser acionado. A justiça ela não vai acontecer de forma aleatória. A gente precisa denunciar, né? E quando a gente fala de denunciar,
Isso. A gente sempre pensa assim, não, quem vai denunciar é o filho, é a irmã, Não, somos nós, né? Eu falo isso com relação à mulher e falo isso com relação à pessoa idosa, porque existem pessoas que moram perto de um casalzinho de idoso, que sabe que são maltratados pela família, tá? Às vezes Fabíola, até omissão. a A omissão. omissão. E às vezes é uma violência tão singela, mas de também tamanha crueldade. É você ver Isso. aquela pessoa idosa sujinha, não é? A roupinha sujinha. Você chega perto e você vê que ela não está com higiene legal. Não é? Então, Isso. tudo isso, nós temos a obrigação. Isso o nome disso é empatia mesmo. Né? A gente tem sim essa obrigação de denunciar. Então, é mais um clamor. Denuncia. E uma coisa que eu queria trazer também aqui é a questão da pessoa idosa como ser produtivo, né? De um ser que trabalha, né? Que às vezes trabalha por necessidade, né? Porque não tem como se manter, aí precisa trabalhar. Então, a gente entender que a pessoa idosa, ela vai continuar trabalhando até o tempo que ela conseguir, o tempo que ela puder, o tempo que o mercado de trabalho de oferecer possibilidades, que isso também é muito importante. E quando ela consegue receber o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, aquilo ali, muitas vezes, não significa que ela não trabalhava. Aquilo significa que ela trabalhou e não teve os seus direitos como trabalhadora reconhecida. Sim. Né? Sim. Que por isso Exatamente. que ela... Porque às vezes tem isso. Exatamente. Ela tem PPC porque ela não trabalhou. Não é verdade. Pois é. A profissão exatamente. de doméstica foi reconhecida agora, né? Muito, muito recentemente. E aí, Fabíola, esse dinheiro que ela passa a receber promove a autoestima dela de uma maneira espetacular, né? Então, a coisa da produção é muito que também colocar na política pública da pessoa idosa a abertura desses espaços, né? Espaço laboral para as pessoas idosas. Mas, por outro lado, sim, a pessoa idosa também dá uma contribuição de trabalho importantíssima para suas famílias, que é tomar conta dos netos. Isso aí é... Ai, ai, ai. Ai, não ai, é? ai. Eu já sou avó. Eu já sou avó, tá? Já sou avó. Larinha linda de voinha. E tá chegando a segunda. Tá chegando Laurinha agora, né? Muito bem. E eu digo muito isso. Inclusive, minha nora tá aqui. E eu digo, voinha ama. Final de semana, pegar, passear no shopping, tomar sorvete e levar de volta para a manhinha. Voinha ama, isso, porque voinha tem a vida dela, né? Exatamente, Fabíola. Exatamente. Olha, já que você falou, eu vou falar também, né? Eu vou ser avó. Você avó em setembro, pela primeira vez. Ai, que delícia! Você vai conhecer um amor, mundo. Você vai conhecer um amor ilimitado, diferente demais. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Que a minha mãe me disse, minha mãe não está na live, não. Posso falar? A minha mãe disse assim: ai, minha filha, você vai ter seu primeiro neto. Você vai ver, neto é muito melhor que filho. Eu disse, manhã, eu sou a sua filha, viu, manhã? Ela disse, não, porque neto não dá perreio. Neto é ótimo. Eu digo, meu Deus do céu. Olha, deixa eu trazer aqui um beijo para Tati, que está aqui conosco. Um beijo para Nancy, que é uma amiga querida, que está aqui trazendo a preocupação com a mãe dela, que mora sozinha. É a mesma preocupação minha, só que a minha ainda são meus pais, não é? Agora, a Aninha trouxe um ponto que isso a gente não pode sair dessa live sem falar. Sexualidade da pessoa idosa. Tá. Isso é tabu, isso é preconceito, entendeu? As pessoas... não sei o que se entende. Vamos falar sobre isso? Vamos, veja só. O que acontece é que... Eu quero mandar um beijo para a Josilene também, que ela está aqui assistindo nossa live. Que bom. Obrigada. Olha, veja só. Não se pode imaginar, como também no segmento da pessoa com deficiência, por exemplo, que a pessoa idosa é assexuada, né?
ela Exatamente. continua sendo, ela pode não ser reprodutiva. Até que o homem pode, né? Mas a gente está falando muito de mulher, mas assexuada não. E eu vou contar uma história super interessante. Eu espero que o som esteja bom para vocês ouvirem, que história legal. Uma Tá amiga sim, minha, tá ótimo. pronto, uma colega do curso de gerontologia, fisioterapeuta, ela contou que ela fez fisioterapia com uma senhora de 80 anos que tinha quebrado o fêmur. Quando acabou todas as sessões, ela disse: Dona Fulana, a senhora não precisa mais dos meus serviços. Ela, com muita ética, né? Disse: não precisa mais de fisioterapia. A senhora está bem, a senhora vai andar com o seu equipamento, com o seu andador, a senhora não vai subir escada. Aconselhou ela em tudo. Aí depois disse assim: sim, aí a senhora olhou para ela e disse: ô doutora, eu já sei tudo isso. Agora eu quero que a senhora me diga qual a melhor posição para eu transar. Ai, que coisa linda! Ai, meu Deus, que linda! Então, Olha aí. pronto, minha amiga. A pessoa idosa isso! transar. Precisa só dizer qual é a melhor posição. Olha que coisa linda! Tá vendo aí? Filho acha que mãe e pai não transam, que dirá a avó? Fica uma coisa assim. É uma aberração para filhos, para netos. Não, né? Tem sim, tem uma vida ativa. Que coisa linda! Isso. Olha, a Cláudia dizendo assim, ó. Tem idoso, tem moço também, viu? Que aqui em casa tem um. Na minha casa lá, na minha mãe também tem, viu? Tem sim, tem idoso, tem jovem, tem criança. Isso. Não vai ser Olha, diferente, exatamente. né? Veja só. Veja só, gente. Esse momento da nossa transformação demográfica, ele está favorecendo um momento que a gente não vai viver, vai deixar de viver, mas que no momento é muito rico, que é poder ter 4 gerações em casa. A bisneta, a filha, a neta, a bisavó, né? Então, a gente está num processo muito bom, famílias. Famílias usufruam disso, né? Porque as mulheres estão demorando mais a ter filhos. Então, essa coisa, esses 4 momentos da vida não vão... É agora, né? É agora. E assim, só para falar mais uma coisinha sobre a empatia, voltando para essa coisa da pandemia, é a gente se colocar no lugar da pessoa idosa e ver que ela é quem está perdendo mais nesse momento. Porque 3 meses na minha vida é diferente de 3 meses tirado de uma vida de uma pessoa de 92 anos, por exemplo. Olha aí. Então, a gente tem que ter muita paciência, muito carinho, como sociedade, como família, como filho, como pessoa idosa, para entender esse momento dos mais velhos. Né? A gente aguenta ficar sem ir para a praia, porque a gente sabe que no próximo verão vai ser maravilhoso. Mas pesa para quem tem 92 anos ficar pensando como será o próximo verão. Pois é, né? É verdade. Cacilda, então, o nosso tempo está acabando, né? Tá aí o Instagram já nos avisando aí. Certo. Eu quero muito te agradecer. Eu quero dizer a você que nessa nova caminhada na minha vida, eu preciso muito de você. A Aninha está dizendo aqui que você é a mestra dela, e eu lhe digo, por favor, me ajuda a ajudar, me orienta, me capacita. É isso que eu tenho para te pedir. Me capacita, porque eu quero dar o melhor de mim. Me ajuda. E no mais, eu quero te agradecer demais. Temos que voltar aqui, né? Temos que voltar aqui para falar outras pautas, porque a gente precisa sim falar da pessoa idosa. Muito obrigada de quem está comigo. Foi muito bom. Bom demais. Obrigada. Olha aí, já nossas fãs chamando aqui a gente de avós lindas. Ai, que lindo. Obrigada, querida. Olha, eu não mando um beijo para Arthur Vinícius. Um beijo para Arthur Vinícius. Tá aqui acompanhando a gente. E tá tudo em paz. Lembra desde pequenininho, né, Cacilda? Magali. Deixa eu mandar um beijo para... Tem uma amiga minha aqui, Magali, que nunca mais eu vi. Beijo, Magali. Tá vendo? Você vai buscar todo mundo.
Que coisa boa, que coisa Tá boa. E bom? vamos estar juntas novamente, tá? Gente, muito Vamos obrigada. sim. É um Respeita prazer. a pessoa idosa, tá? E Isso. denuncia, diz que sim. Beijo.